gente, tudo bom? Estamos juntos para mais um bate-papo aqui nesse café e nós estamos chegando já perto do final do ano, já se começa a falar muito sobre Natal e Natal é nascimento de Cristo, então eu quero aproveitar para falar de um texto lá do Evangelho de Lucas em que Jesus é um bebezinho e algo interessante acontece, apesar de que o foco dessa mensagem hoje não vai ser Jesus, mas sim um outro cidadão que tem muito a nos ensinar. Então eu vou ler para você no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, lá no verso 25, fala de um ocorrido em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque apesar de Jesus estar sendo criado em Nazaré, que fica lá no norte, na Galileia, os pais dele descem a Jerusalém porque era previsto pelos judeus que ao 8º dia de nascimento da criança ela fosse apresentada ao templo. Então eles vêm com esse recém-nascido, é uma viagem longa para quem está em cima de um jumento, e chegam a Jerusalém e vão apresentar Jesus no templo. Então no verso 25 começa falando deste outro homem que já estava lá. Diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, se lembre disso, e que esperava a consolação de Israel. O que é que significa isso? Ele, como muitos outros de sua época, esperavam que Deus cumprisse a promessa feita através dos profetas de que o Messias viria e traria paz, libertação. Vamos lembrar que nessa época Jerusalém e todo o povo de Israel estava cativo do Império Romano. Então Simeão era este homem justo e piedoso, ele tinha uma relação com Deus e nesta relação ele nutria a expectativa da consolação de Israel. O texto continua dizendo que o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Ou seja, ele veria com seus próprios olhos o Messias. O Cristo é a palavra grega para ungido, o enviado por Deus, o mesmo Messias lá do hebraico. Então ele veria o Messias. E aí no verso 27 chega no ponto que eu quero falar. Diz que ele, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. E aí o louvor que Simeão coloca é justamente agradecendo a Deus por estar podendo ver ali a consolação de Israel. Qual é o ponto da nossa reflexão hoje? Como eu lhes disse, apesar de Jesus ser o maior protagonista da história, mas o foco aqui é o Simeão. Um homem justo e piedoso, ou seja, um homem que tinha relacionamento com Deus. Um homem que logo em seguida diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Nessa época ainda não havia acontecido o evento lá de Pentecostes, onde o Espírito Santo passaria a habitar toda a carne. Nessa época, Deus concedia a presença do seu Espírito sobre pessoas a quem ele escolhia. Simeão era uma dessas pessoas. Vivia no poder do Espírito Santo. E vivendo esta vida justa, piedosa, se relacionando com intimidade com Deus, o verso 27 conclui dizendo que ele, movido por esse Espírito, foi ao templo. Aquele era o dia em que José e Maria apresentariam o menino Jesus no templo. Simeão podia ter ficado em casa. Simeão podia ter ido à feira, cuidar de algum afazer doméstico. Mas diz aqui que ele foi movido pelo Espírito para ir no templo, naquele dia e naquele local. Sabe o que é que isso me comunica? É que eu preciso ser mais movido pelo Espírito. Eu quero viver uma vida onde as minhas idas e vindas, onde as minhas ações são inspiradas pelo Espírito Santo. O que é que te motiva? Qual é a força que te move? Nós somos movidos, vamos combinar aqui, pelos nossos desejos e paixões interiores. Essa, no final das contas, é a força que nos move. Mas quando nós aprendemos com Simeão que Deus espera de nós uma vida justa, piedosa, cheia do Espírito Santo, ou seja, uma vida de intimidade com o Pai, e intimidade se desenvolve na leitura da palavra, intimidade se desenvolve em oração. Quando nós nos lembramos que é isso que Deus espera de nós, uma vida de intimidade, nós vamos conseguir fazer essa troca, onde deixaremos de nos mover tanto pelos nossos próprios impulsos e vontades e conseguiremos nos deixar mover mais pelo Espírito Santo que haverá de nos direcionar. É esse tipo de vida que eu quero, é esse tipo de força que eu quero que me mova. E você? Vamos buscar mais ao Senhor? Vamos pedir mais a Ele
que nos guie, e eu tenho certeza que de dias ordinários, cotidianos, Deus poderá fazer coisas extraordinárias. Que Ele te mova, que Ele me mova na direção dos seus propósitos, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.